Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, permitindo que os nossos corações se tornem receptivos às reflexões e aos ensinamentos que serão dados na noite de hoje. Como o tema de hoje fala das bem-aventuranças, eu gostaria de falar sobre elas, tal a importância dessas bem-aventuranças na vida de cada um de nós. Uma das mais belas e sublimes páginas do maravilhoso livro da vida de Jesus, todo repleto de lições, ensinamentos e exortações, exemplos de amor, esperança, felicidade e libertação para a humanidade, o Sermão da Montanha. Assim como aprendemos que o Evangelho é a alma da Bíblia, devemos reconhecer que as beatitudes, ou seja, as bem-aventuranças, são o coração do Evangelho. Segundo Divaldo Pereira Franco, que costuma dizer que cada verso do Sermão da Montanha é uma lição completa de exaltação de quem se entrega a Deus e nele confia. Como a de hoje, bem-aventurados os pobres de espíritos. Fiquemos atentos, portanto, à explanação da noite, que com certeza vamos perceber que as bem-aventuranças é a exaltação mais completa das virtudes divinas que devem habitar o coração dos homens e o mais amplo discurso de esperança jamais transmitido à humanidade, projetando-se para o futuro a chave a abrir as portas da felicidade, pois encerra as mais sentidas aspirações humanas. E quem é pobre pelo espírito, certamente não são os deficientes de espírito, os tolos e imbecis, como pretendem interpretar hipocritamente os incrédulos. Pois, se assim fosse, nem o próprio Jesus seria bem-aventurado e não seria dele o reino dos céus. Pois o Mestre era e é riquíssimo em espírito, quer se entenda por espírito a faculdade intelectual, quer a faculdade espiritual. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Portanto, tenhamos sempre na mente e no coração essas bem-aventuranças e as lindas alegorias de Jesus. As 8 bem-aventuranças ou beatitudes que constituem o início do Sermão da Montanha emanaram da plenitude do Espírito de Jesus e foram proferidas após uma noite inteira de comunhão com Deus. Sejamos nós, pois, os bem-aventurados recomendados por Jesus, principalmente nos dias de hoje, onde o medo e a incerteza visitam os corações de toda a humanidade da Terra. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Nesses instantes de luz, de paz, nós agradecemos a Deus e a Jesus e a toda a espiritualidade maior que nos orienta, que nos auxilia, para que nós possamos, através desses instantes, sobre o nosso Evangelho, estudar e aprender um pouquinho mais daquilo que Jesus nos deixou, nos quis passar. Que nessa noite de hoje nós possamos valorizar todos os instantes, todos os momentos da nossa vida e que possamos refletir ao fundo o estudo dessa noite, sempre agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em nome dele e que possamos fazer sempre o nosso melhor
sob a orientação da espiritualidade, tentando ser mais simples, o mais direto possível, para que a gente consiga acender a todos os corações e que consigamos sair melhores do que iniciamos nessa noite. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 7 do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Esse é um tema, ele é um capítulo pequeno, mas de muita importância para todos nós. Nós temos que valorizar muito o trabalho e a forma que foi feita a estruturação do Evangelho por Kardec. Ele começa dizendo que não veio destruir a lei. Ele vem trazendo para a gente todos os pontos, todos os pilares da doutrina, vem trazendo ponto a ponto de uma forma para que tudo se encaixe. Então, no primeiro capítulo, ele nos traz: não vim destruir a lei. No capítulo 2, meu reino não é desse mundo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. No capítulo 4, ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. No capítulo 6, o Cristo Consolador. E agora, no capítulo 7, nós entramos nas bem-aventuranças de Cristo, né? Que ele vem nos ensinar da importância de que sejamos bem-aventurados. Se a gente tomar ao pé da letra, bem-aventurados os pobres de espírito, nos dias de hoje ficaria um pouco confuso, não é mesmo? A gente teria uma outra ideia sobre o pobre de espírito. Muitas vezes a gente vê o pobre de espírito, aquela pessoa sem escrúpulos, aquela pessoa sem honestidade, sem caráter. E muitas vezes a gente confunde sobre isso. Jesus, na sua época, na forma que ele usava suas palavras, ele não tinha essa ideia, tá? Na ideia de pobres, de espíritos, a ideia que Jesus queria nos trazer é de uma pessoa humilde, tá? Se a gente mudar a palavra pobre para humilde, ficaria bem diferente, não é mesmo? E humilde não é aquela pessoa sofredora, aquela pessoa simples, né? Que nós temos muitas vezes a ideia de uma pessoa humilde, pessoa simples. Não é bem isso, né? O que nós entendemos que a humildade é todo aquele ser que já se livrou ou está tentando se livrar do orgulho, não é mesmo? Porque nós podemos encontrar durante a nossa vida aí pessoas orgulhosas e pessoas humildes. A gente pode encontrar pessoas orgulhosas morando numa favela, como nós conseguimos ver pessoas humildes morando em palácios. Então, não é necessariamente o estado ou a condição que a pessoa, que o ser se encontra. Na verdade, é a condição moral, espiritual que nós nos encontramos. Então, a humildade, ela simplesmente quando nós já conseguimos nos livrar do nosso orgulho que nós trazemos. Em muitos livros, né, muitas historinhas que a gente assiste, o vilão ele prende o mocinho, não sei se vocês já viram, com aquela bola de ferro, com uma algema, né, e, e fica presa na perna. Vamos imaginar na nossa vida que é praticamente a mesma coisa. O orgulho é isso. O orgulho nos deixa preso no chão. A humildade, ela nos eleva para o alto, para os céus, e é o que nós precisamos buscar na nossa vida.
retirar o peso do orgulho que nós carregamos com a gente. Então, todas as situações do nosso dia a dia, da nossa vida, nós carregamos conosco essas situações. E o ideal é que a gente consiga aprender a melhor forma de livrar desse orgulho, de livrar dessas amarras, para que possamos nos livrar desses pesos desnecessários, né, que nos fazem ficar cada vez mais presos aqui na Terra, presos em situações que não nos deixam evoluir, não deixam a gente crescer, ir para frente, né, seguir, buscar Jesus, né? Então, gente, nós temos que reconhecer que nós somos limitados perante a Deus e perante ao universo. E aí nós temos que entender que nós estamos sempre em busca de melhoria, não é mesmo? O que nós estamos fazendo hoje aqui é justamente isso. Nós estamos buscando por melhorias. Esse é o nosso grande objetivo, não só nessa noite de hoje, ou nas outras noites de estudo, através dos livros, das palestras. A nossa vida é essa. Nós viemos aqui não para ser servidos, nós viemos para servir. Só que nós não, em alguns momentos nós não entendemos isso, não é mesmo? Então, gente, nós estamos em busca aí da nossa reforma íntima, né? Para quê? Para que essa reforma íntima nós precisamos nos reconhecer quem nós somos e, e o que nós queremos ser. Então nós temos que ter essa consciência, né? De nos reconhecer a fundo quem que nós somos e o que eu quero me tornar, né? De melhor, tá ok? Então, gente, nós precisamos buscar desamarrar o nosso coração, querer parar de controlar tudo, fazer sempre do nosso jeito, tudo tem que ser da nossa forma, que senão não é da forma correta. E nós temos que soltar, liberar o nosso coração, procurar entender aquilo que o próximo também deseja e deixar Jesus entrar. Toda vez que nós abrimos o nosso coração, nós deixamos Jesus entrar. E aí sim, nossa vida começa a se transformar, não é mesmo? O nosso fardo começa a ficar mais leve quando nós deixamos outras pessoas nos auxiliar e principalmente quando a gente auxilia outras pessoas, não é mesmo? Então, nós possamos buscar essa melhora, essa reforma íntima, para que nós possamos ser pessoas mais humildes, assim como o estudo vem nos trazer, né? Deixar o nosso orgulho um pouquinho de lado, buscar entender o próximo como ele é, as suas limitações, as suas dificuldades também, ok? Então, gente, bem-aventurados os pobres de espíritos. Se a gente fosse trazer para o nosso linguajar de hoje, como que ficaria? Ficaria mais ou menos assim: felizes os humildes, porque irão para o céu. Se a gente fosse traduzir aquilo que Jesus nos deixou, né, para que simplificasse, ficasse mais fácil, ficaria mais ou menos assim, né? Felizes os humildes, porque irão para o céu. Bem simples e bem direto. Humildade é sempre reconhecer a dependência que nós temos de Deus. Humildade é sempre reconhecer a dependência que nós temos de Deus. O orgulho, o orgulhoso, ele não enxerga Deus como acima dele. Ele sempre vê ele como superior, como mais inteligente, como aquele que mais tem conhecimento. Então a sua humildade é pequena e o seu orgulho é muito grande. Então, sempre que a gente reconhecer que nós somos dependentes de Deus, de tudo que Deus tem feito por nós, que pode fazer por nós, a nossa vida, ela tende a caminhar, começar a caminhar da melhor maneira possível. Então, gente, dentro do nosso estudo dessa noite, no finalzinho do capítulo,
nós temos o item que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. A inteligência, ela foi dada para todos. Alguns com uma maior oportunidade e outros com uma dificuldade um pouco maior, tá? Então, muitas vezes nós nascemos numa região, em alguma situação que ela está sendo mais favorável na busca pela nossa inteligência. Então, nem por isso nós temos que nos vangloriar, não é mesmo? A gente não pode ter orgulho do que a gente sabe, né? Porque nosso limite é muito curto sobre o que a gente sabe, muito pouquinho sobre tudo que o mundo, que a Terra tem a nos passar, não é mesmo? Então, gente, a inteligência, ela é rica em méritos para o futuro, né? Como diz aqui o nosso estudo, mas com a condição de ser bem empregada. Não adianta nada a gente conseguir estudar numa boa escola, passar muitos anos no centro, aprendendo, estudando, trabalhando, e se a gente não souber praticar essa inteligência, esse estudo, esse conhecimento vai ficar estacionado, vai ficar estagnado, né? Então tem que ser bem empregado essa inteligência que Deus nos traz, né? Que nós possamos aproveitar todo esse tempo, todo esse momento que nós estamos, para que a gente possa auxiliar a nossa humanidade a avançar, né? Muitas vezes nós fazemos um instrumento de orgulho e de perdição para nós mesmos, né? A gente acaba caindo nessa cilada e o homem, nós muitas vezes abusamos também da inteligência, como todas as outras faculdades, e muitas vezes não sabemos empregar da melhor maneira possível. Tá? Então, o estudo de hoje basicamente foi isso. Se a gente puder traduzir em poucas palavras, né? Basicamente, eu resumiria como a gente se reconhecer quem a gente é e a gente se tornar cada vez melhor. Tá? Sempre buscando a melhoria, sempre buscando ser aquilo que nós propomos diante de quando a gente veio para cá, nessa encarnação, e aproveitar os estudos, aproveitar as oportunidades, aproveitar aquilo que Deus tem nos passado e passar para frente, passar adiante, principalmente aqueles com menos oportunidades, aqueles menos favorecidos que nós sabemos, que nós encontramos. Então é um trabalho árduo que nós temos, mas não podemos deixar represado todo esse entendimento, todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da vida, que a gente possa fazer como o rio, deixar fluir, deixar ele caminhar, seguir o seu curso e espalhando por onde passa aprendizado, espalhando boas vibrações, boas oportunidades, que é assim que nós seremos lembrados um dia quando a gente deixar esse planeta. Nós seremos lembrados pelas nossas ações e não por aquilo que a gente conquistou fisicamente, materialmente. Então é isso, meus irmãos. Agradeço a oportunidade e que Jesus possa estar com todos nessa noite, com muita luz, com muita paz. Que Jesus possa estar ao lado de cada um de vocês, meus irmãos. Muito obrigada a todos que nesta noite estivemos vibrando na mesma sintonia de amor. Obrigada por mais esta lição do Evangelho que com muito carinho nos foi explanada pelo Nasser. Obrigada pela abertura de amor feita pela Andréia. Nesse instante, vou ler uma mensagem para encerrar o trabalho desta noite.
Lembremos sempre que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é necessário melhorar a aparência, adquirir muita cultura, aumentar o salto do sapato, levantar mais o nariz. Precisamos sim diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar mais atenção a quem chega, a quem vai, colocar a humildade para funcionar. Somos grandes quando somos pequenos. Que os nossos olhos só vejam as boas graças em cada irmão, que nossas bocas só profiram boas palavras, que nossas atitudes sejam somente para o amor e a caridade. Desta forma, estaremos sempre na presença de Deus e suas graças jorrarão sobre nós. Muito obrigada a todos. Paz e luz, que assim seja. Amém.